Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É, o episódio de hoje a gente vai ser marcado para falar sobre o fato de a educação, em especial a universitária, não serve para estimular a criatividade, porém, muito pelo contrário, para tolher a criatividade e a individualidade da pessoa. Bom, basicamente porque toda educação é como se fosse a poda de uma árvore. Ela está crescendo livremente e essa poda vai fazer com que ela cresça numa direção só. O que em si não é errado, é só o que é, né? Não tem tanto mistério assim. Só que assim, essa visão errônea de educação libertadora basicamente é uma visão equivocada. A educação ela não liberta no sentido de que você vai se tornar um ser humano mais apto, melhor, não. Muito pelo contrário, a educação vai ser algo que vai prender você, que vai tornar o seu pensamento mais dogmático e que provavelmente você vai ter que uma como se explicar? O seu pensamento vai ser direcionado, vai receber um direcionamento, o que também não é errado. A educação, ela parte do princípio de uma finalidade, que você não sabe e depois passa a saber. Mas como eu disse, é a história da árvore. Você começa fazendo tudo errar, a educação, quando eu digo escolar, você começa a crescer para todos os lados, com grande intensidade, e a educação vai tolher podar os seus galhos e você vai crescer numa direção apenas. E por isso você acaba ficando limitado. Você vai saber só de uma coisa só, vai acabar se especializando. E no mundo de hoje você tem que saber enrolar pelo menos de tudo um pouco. Isso é algo que a escola não faz, as faculdades não fazem. E isso é algo que deixa a gente para trás. Então, a educação escolar, as faculdades acadêmicas, elas não servem para libertar o inimigo, o indivíduo, perdão, não o inimigo, o indivíduo, mas para restringir o acesso dele a conhecimento, entre outras coisas. Então, ele vai se tornar mais dogmático, mais paramentado também para isso. Ele vai aprender a ver o que os outros não veem, só que ele não vai se especializar, ele vai ser direcionado só para essa direção. É que nem, por exemplo, eu sei de história e, bom, praticamente a visão do historiador eu já tenho. Agora tende a ver a visão como filósofo que eu gostaria de ter, a visão como sociólogo, como pensador, tudo isso que me foi limitado pela faculdade de História. E é óbvio que existem grandes sucessos. É que nem, por exemplo, você não aprende a ler e escrever à toa. Você aprende na escola. Mas mesmo assim, é, e com a leitura você lê livros e aprende outras coisas. Isso daí, obviamente, é um começo. Só que essa visão da escola mesmo como um grande ponto de libertação, de elevação dos espíritos, é uma visão antiquada ou uma visão romântica. E por isso eu acho que ela tá um pouco defasada e um pouco fora de realidade. Principalmente porque num mundo, como eu já disse, você tem que saber de tudo um pouquinho, certo? E bom, uma grande novidade que surgiu hoje foi duas novidades, foram a nota de R$ 200, que bom, parece que é para repor a perda da inflação, ou seja, o poder de compra de R$ 100 já está muito defasado, que não vale a pena imprimir R$ 100, mas sim deixar
deixar imprimir uma nota de 200 sai mais barato e deixar o povo sem dinheiro, né? Putz, é a doce ilusão de ver lá sacar no banco, ver aquele opção de volume, grande volume de notas e no final você vai sair aquelas notinhas de 200, que é bom ter nota de 200, vai ser bom, né? Ainda não surgiu, mas é bom ter de 100, mas também é bom ter aquele volumão de dinheiro quando você tem saca no banco seu vencimento. E, bom, isso para repor a inflação significa que, na verdade, as notas estão defasadas. E eu fico feliz que seja o lobo-guará. É um animal que eu gosto, é um animal que eu acho bonito e eu acho que ele é um pouco esquecido. E outra novidade que surgiu nessa sexta-feira, foi que depois de 36 anos o Chaves vai sair do SBT. Parece que o seu Silvio vai ficar sem uma carta na manga. Na verdade, o que aconteceu foi que por problema de direitos autorais ele vai parar de ser exibido. Mas de qualquer forma, seu Silvio vai ficar sem a sua sétima cavalaria da audiência, que é onde ele sempre punha, dava uma audiênciazinha, pelo menos tirava ele do. Põe ele ou num segundo, ou num terceiro lugar e concorrendo com a Band, né? Tirava o lugar com a Band. E aí ele podia competir com a Record. E bom, isso daí é uma pena, principalmente porque é um humor inocente, é um humor mais de muita qualidade. E em 36 anos que ele ficou vindo, eu vi praticamente 30, né? É uma pena que as crianças não vão perder essa referência. Porque o Chaves ele criou de um modo muito ingênuo gerações de brasileiros que cresceram vendo ele. E também, por fim, a polêmica do mês de agosto de 2020, que é Tammy Gretchen na propaganda da Natura do Dia dos Pais. Bom, eu acho que primeiro que quem está protestando, essa direita reacionária, não compra produto da Natura, né? Então, basicamente, o boicote que eles estão propondo, em especial o Silas Malafaia, não vai se sustentar. Silas Malafaia, que diga-se de passagem, já perdeu os livros da Natura, naquele catálogo que vende Avon, Natura, essas coisas, anunciava os livros dele também. Eu não sei que bobagem devia ter, mas já né, que ele não é um exemplo de grande pensador brasileiro, diga-se de passagem, estamos bem deficitários nessa área. Eu li Olavo de Carvalho e eu posso dizer, o que ele mais fala é besteira. Mas voltando ao boicote, o Silas Malafaia já teve seus livros retirados do catálogo da Natura, o que eu acho que se não é uma fonte de vendas, pelo menos é uma grande exposição. Para dizer, olha, eu escrevo livro. Então, eu acho que alguém tem problemas. E bom, Silas Malafaia que é um exemplo de homem, apesar de tudo, um homem honesto. Porque ele é um homem, não, ele acredita que seja um homem de fé, realmente sincero nas suas intenções. Todavia, ele é uma pessoa que tem o pior que nós temos. Na verdade, esse meio evangélico, na minha opinião, é um meio muito atrasado, muito anti-ciência, muito retrógrado para ser levado em conta, mas eles têm muito poder e já estão começando a suplantar o lobby católico, assim. Não que eles não se unam em pautas comuns, mas de qualquer forma não é ter tanto reacionário no poder. Conservador tudo bem, mas conservadores no Brasil estão em extinção. Hoje são um bando dessa gente excelente reacionária que só sabe contestar o que o PT fez nos seus períodos de esquerda e dizer que tudo que não concorda com ele é comunismo. Basicamente, esse papagaiada de sempre.
que você não deve levar a sério, apesar de eles terem conquistado o poder. Só por isso, na verdade, por eles terem conquistado o poder. Mas de resto, você não precisa perder seu sono por causa deles. E lembrem-se, faculdade adestra você, poda suas criatividade e te direciona para aprender só uma coisa. Bom, eu sou o professor Bruno e esse foi o podcast Sem Esperança.